A gente traz para a tela agora uma estatística que surgiu, né, no pós-jogo da virada sofrida pelo Sport contra o Avaí, uma estatística que foi enviada assistindo lá o programa pelo autor do Portal do Esporte, que é um perfil de estatísticas no Twitter, e ele mandou para a gente essa informação. Em 15 dos 23 jogos disputados nessa Série B, o Sport estava vencendo. Tá? Lembrando que o rubro-negro pernambucano tem apenas 8 vitórias. Inclusive o mesmo número de vitórias do Náutico. Eu fiquei também muito surpreso com essa estatística que jogaram hoje. Eu vou até confirmar isso. Jogaram hoje na time. É verdade, o Náutico tem 8 É vitórias. por causa dos empates, por causa da quantidade de Exatamente. empate. Que o Inclusive, esporte faz a diferença. isso trouxe uma visão, eu achei um pouquinho errada, a turma dizer assim, o empate é importante. Beleza, concordo. Ninguém vai querer trocar uma derrota, um empate por uma derrota. Mas nesse debate você teria que ver o seguinte: talvez você perdesse vitórias pelo empate, Sim. tá? A vitória continua sendo o foco, Obviamente. Tá? Mas o foco que a gente está trazendo aqui é o seguinte: em 23 jogos, o Sport estava vencendo 15 deles. Chegou a estar vencendo 15 deles. Entre empates sofridos, a maioria foi empate, virada só foi essa contra o Avaí. Foram 15 pontos, Cássio, que o Sport chegou a ter em mãos e escapou. Detalhe, tá? Todos no segundo tempo. Nenhum no primeiro tempo. Todos no segundo tempo. Algumas vezes o Sport só teve a vantagem também no segundo tempo, óbvio. Mas todos no segundo tempo. Quando essa informação chegou para a gente, eu pedi para o perfil Portal do Sport levantar se o Sport era o time do campeonato que mais vezes esteve vencendo uma partida. Essa resposta ainda não chegou. Ele não passou, não sei se conseguiu levantar. E, obviamente, ao longo aqui do programa, essa pauta nem estava no roteiro inicial do programa, mas ela foi amadurecendo e eu produzi ela durante a gravação do programa. Dá muito trabalho para quem não tem um sistema, para quem não tem um Power BI direcionado a isso. Se o no nosso tem essa possibilidade, eu não consigo acessar, vou ter que perguntar, mas pelo histórico que eu conheço, não teria, porque não tem os dados, até porque atualmente eu que preencho, não tenho os dados de quem faz o gol primeiro. Então, no nosso Power BI não existe essa possibilidade. Eu fiz uma busca no Criciúma. Tá? Eu fiz uma busca no Criciúma, que é o líder do campeonato. E está entre os 3 times que mais venceu. Criciúma, Juventude e Vila Nova, cada um venceu 12 vezes. Sabe quantos jogos o Criciúma ficou na frente nesse campeonato? 15. O mesmo número do Sport. Só que desses 15, um deles o Criciúma largou atrás. Foi aquele jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza faz 1-0, o Criciúma vira, tá? E o Fortaleza acaba virando novamente. Essa estatística do Sport, Fred, continua sendo alimentada pelos 9 jogos de jejum, assim, sobretudo ali, né? Foi quando definhou a campanha. Mas como já tem com o Dalpozo, já teve com o Márcio Goiano, Roger, nesse cenário, ele fica de fora, que ele só treinou o jogo contra o Cuiabá na primeira rodada. 5 dos 8 jogos, Cássio, que o Sport desperdiçou foram no jejum, né? Foram no jejum. E assim, já foram 2 comandantes, 2 treinadores diferentes, sistemas defensivos completamente diferentes. O Sport já teve Kaique, Aju, Abraão, todas as combinações possíveis. Benevenuto, Zé Marcos. Zé Marcos. Tem mais algum que eu não esteja esquecendo aí? Se a gente esquecer, é melhor deixar no esquecimento. Porque se teve... mas todos esses já jogaram bastante, assim. Aí, na hora que o Sport parece que acha uma dupla de zaga, até acho que pode ter achado, mas a dupla vai mal, assim. No primeiro tempo, confuso de Kaique, uma falha técnica que acaba sendo no gol da vitória do Avaí, uma falha de Aju nesse cenário. Então, assim, é um sistema defensivo que não deu confiança ao Sport em nenhum momento dessa... O Sport assim... ensaiou ter encontrado o sistema defensivo, mas aí ele deu essa farrapada contra o Avaí. Mas, de toda forma, é o calo, a dupla de zaga no Sport dessa competição.
laterais vai definhando, já trouxe Maddison, chegou e já saiu, Pulse é irregular, Claudinho ainda, para a questão física ainda não está ganhando espaço, você vai para o lado esquerdo, Filipinho completamente irregular, mas agora rompeu o ligamento, né? Passa por cirurgia no tornozelo, 3 meses fora. 3 meses, isso. Não é aquela do joelho, né, que passa até 8 meses, mas 3 meses já é basicamente ficar fora desse campeonato. 3 meses é novembro, acabou o campeonato para Filipinho. Então, e aí vem Edson Lucas, que não vem entrando bem, até deu assistência do gol lá contra o Avaí, mas não vem jogando bem. Então, assim, é uma dupla de zaga que o time está tentando achar, laterais inconstantes, o goleiro que fica ali, mas de toda forma o Sport, até isso, contratou um goleiro também. Mas Thiago Couto fica um pouco mais à parte, tem problemas muito mais graves. E nesse sistema defensivo, aí você vai para a cabeça de área. Pelo amor de Deus, assim, o Sport jogou 90% da campanha dele com um volante só. Aí só agora que passou a ter 2 volantes. Melhorou, inclusive melhorou um pouco. Mas essa proteção ela foi muito negligenciada durante a campanha. Então, Fred, é um calo que o Sport vai ter. A gente já nesse programa, não sei se isso vai virar o corte, mas de toda forma, no programa, a gente, quando falou do CRB, havia uma produção ofensiva do CRB com o Barroca, mas não havia, longe disso, na verdade, né? um equilíbrio. Aí chega Fábio Matias e consegue esse equilíbrio. Nos últimos jogos, o CRB nem sofreu do gols. Quando o Sport contratou Dalpozo, parecia que isso seria natural. O Sport era um time até com um sistema defensivo com poucos gols, não era um time com uma defesa tão vazada assim. E na hora que até falou, disse, a preocupação, na verdade, era não perder o poder ofensivo com a chegada de Dalpozo, porque parecia que não seria possível piorar o sistema defensivo. E no fim das contas, hoje o Sport não é um time seguro. O trabalho de Gilmar Dalpozo costuma ser isso, né? Tanto é que a Chapecoense de 1-0, 1-0, 1-0, e o Sport não é isso. O Sport é um time completamente desequilibrado, um sistema ofensivo que não tem confiança, um treinador que tem esse perfil, mas que não conseguiu impor isso no time. Então, esse Sport que vem perdendo pontos de forma assim, dura, né, para a torcida, com a quantidade de pontos que é sempre na reta final, 45 do tempo, uma bola do jogo, 50 do segundo tempo, não há indício que isso não vai acontecer mais nessa campanha, não, Fred. Isso é o pior. Assim, não é. Está muito claro que não é acidente e não há qualquer sinalização de que, parou aqui. Atos, deixa eu fazer uma pergunta, porque nesse programa a gente já debateu sobre o quanto um campeonato de 38 rodadas dilui sorte e azar. Se a gente focar no exemplo do Sport, talvez o Sport tenha tido uma dose de sorte contra o Vila Nova. Uma daquelas bolas do Vila Nova ali, que a defesa do Sport cortou em cima da linha, poderia ter saído o gol de empate do Vila. Talvez o Sport tenha dado azar contra o Goiás, em que Thiago Couto falha, um jogo que o Goiás não teve nenhuma chance real de gol, basicamente, contra o Sport, depois de estar perdendo por 1-0. Entre erros, golpes de sorte, as coisas vão se equilibrando no campeonato de 38 rodadas. Mas será que para o Sport a conta não está pesando mais do que devia? E aí, obviamente, se está pesando mais do que devia, e se a gente já debateu aqui que sorte e azar em 38 rodadas tendem a se nivelar, é porque não é sorte e azar. É porque passa a ser uma característica do time. Seja fragilidade defensiva, foi o ponto que Cássio bateu de forma mais direta, e eu concordo. Você não tem uma defesa estabelecida, um padrão de marcação estabelecido. Agora começa a ter, mas ainda assim o padrão mais organizado de marcação sucumbe nas falhas individuais. A gente viu isso, repito, no jogo contra o Goiás que eu citei, a gente viu isso. No jogo contra o Cuiabá, a gente viu isso. No jogo contra o Avaí. Pelo menos esses 3 mais recentes, com o trabalho de Dalpozo mais maturado. E também passa por mim confiança. As retas finais dos jogos viram dramáticas para o Sport. Sport Londrina foi um horror. Parecia que era Sport e Palmeiras. A reta final do jogo, a alegria,
o drama dos jogadores quando o árbitro apita o final da partida. Parece que o Sport tinha acabado de vencer o Palmeiras numa quarta de final de Copa do Brasil e não vencer o 18º colocado dentro de casa. Você que tem uma visão mais de fora, inevitavelmente, do que a minha de Cássio, como é que você avalia essa característica de ser um time? Porque outro debate que a gente já teve aqui, você estava citando o quanto faz diferença ter jogadores com alto poder de decisão. O Sport tinha 2, agora tem 3. O Sport tinha Barlete e Perotti e agora ganhou Diego Hernandes. Os caras que simplesmente ganham jogos. Diego Hernandes sozinho ia dar 3 pontos para o Sport num golaço que é fora da curva, tá? Numa Série B. E aí o Sport parece que consegue usar bem, obviamente, Perotti, Barleta, agora Diego Hernandes, e tem todo um resto que vai puxando para baixo. Né? O Sport tem um imã para o fracasso e para o desperdício de resultados nessa Série B, Atos. Fred, nesse negócio de sorte e azar, que no começo do programa a gente acabou falando, ficou na minha cabeça uma frase de um jogador de xadrez espanhol, José Capablanca. Ele dizia que a sorte acompanha os bons jogadores, no caso aqui, os bons times. Fred, eu assisti quase todos os jogos do Sport que eu tive oportunidade, a não ser quando se chocou ali com o jogo do Náutico. Eu confesso que nessa questão de tomar os gols ali em momentos finais da partida, talvez o jogo do Avaí, aquele gol de sorriso ali, me pareceu com um azarzinho, sabe? Avaí e Atlético Goianiense são os dois que eu trato como azar. Porque o que acontece? Eu colocaria mais na conta de azar se o jogo naquele momento fosse uma coisa isolada. O time foi bombardeado o jogo todo, aí ele teve lá um escanteio no último lance da partida, foi lá e fez o gol. Não mas, foi assim, verdade, nenhum deles foi assim. Na verdade, na maioria desses jogos do esporte, você vê uma construção acontecendo. O jogo muda para aquele momento acontecer. O gol, na maioria das vezes, é a conclusão de uma etapa de domínio do adversário. Porque isso, na verdade, vai voltar a uma conclusão muito óbvia, e aqui eu vou acabar caindo na obviedade, e que isso acontece porque o Sport passou boa parte do campeonato sem treinador. E agora tem um treinador que eu acho muito fraco. E muita gente acha fraco. Então, parte do campeonato você não tem treinador, que foi a época com o Márcio Goiano. Brincou com esse negócio de não, deixa ele. Ele tá ganhando jogos. Aí vem muito aquela opinião da turma que acompanha mais superficialmente e só analisa o resultado. Aí acha que não, mas quando era fulano também tinha os problemas, ele tá bom, deixa ele aí. Aí fica brincando sem treinador. Quando você escolhe um treinador ali difícil, sabe? Então eu acho que foi construção mesmo assim do comando técnico do Sport, o perfil de jogos de eu faço um gol e vou lá aceitar ser pressionado pelo adversário. Quando foi que o Sport, isso faz parte do debate de vocês, tá? É que eu concordo. Quando foi que o Sport fez um gol e disse, meu irmão, aqui não vamos brincar não. Nenhum jogo. A gente vai tentar o segundo gol, mesmo que a gente tome. Porque acontece, toma também. Mas a gente vai tentar. Não tentou nenhuma vez. Nenhum jogo. E não é o Criciúma que consegue tirar ritmo do adversário. Até o Fortaleza consegue tirar ritmo do adversário. O Sport não consegue. O Sport é pressionado. O Sport fica vulnerável. Esse último gol agora, desculpa. É várzea. Um cruzamento que não tem cruzamento. Um cara aposentado fazendo um gol todo torto. Ele é uma puxeta. O que é aquilo? Foi gol de quê? É de puxeta? É estranho. O Sport levou 2 gols, Atos. O gol do Cuiabá e o gol do Avaí, nem a Ponte Preta leva. Ou só a Ponte Preta leva. Nenhum outro time leva no campeonato. Acho que o Sport precisa mudar na questão da cobrança ali. Se não for mudar o comando técnico, vamos lá, vence o América. O comando técnico provavelmente vai continuar por muitas rodadas. Óbvio. Chegar de uma maneira lá e colocar, olha, o que é que você está fazendo no jogo? Não, eu estou fazendo isso e aquilo. Você pode mudar, porque aqui, sei lá, o DNA do clube não é de fazer um gol e toda vez ficar tomando um ou se colocar na condição de tomar um. Tem como a gente mudar esse plano de trabalho? Tem. Então,
Se tiver brecha para pressionar o comando técnico nesse sentido, tem que fazer alguma coisa, porque se deixar no controle de Dalpozo vai ficar nessa até o final do campeonato. Possa ser que seja possível você conseguir disputar o G6 dessa forma Dalpozo de ser. Às vezes você vai ganhar os jogos, às vezes o adversário vai pressionar, vai ter a chance e não vai conseguir concluir em gol. Mas eu acho que se tivesse possibilidade de ter uma cobrança nesse sentido, deveria ter. Desses 7 jogos, né, em que o Sport entregou os resultados, né, que a gente está vendo na tela, eu só costumo tentar puxar para uma conta de... Não é nem de merecimento, tá? Não é nem de merecimento, porque de merecimento é por aí mesmo. De merecimento é por aí mesmo. Está equacionado, está equalizado no merecimento. Mas dizer assim, de lamentação, de sorte e azar, eu só lamento mesmo, Atos, os 3 jogos em que foi. Porque os 45 contra o Avaí, talvez se não fosse naquele cruzamento, em 6 minutos teria mais 2 ou 3 e um deles sairia o gol. Porque é assim que o Sport vinha sendo. Foram jogos em que saiu exatamente na última bola. Contra o Avaí era um tiro de meta para o Sport. Se a bola tivesse saído, acabava o jogo. Se Thiago Couto tivesse batido o tiro de meta e a bola tivesse saído, teria acabado o jogo. Assim como Na verdade, a bola ia Goianiense... sair. Aí o jogador do Sport brigou pela bola, a bola não saiu. Exatamente. Assim como contra o Atlético Goianiense, se Benevenuto conseguisse ter cabeceado uma bola perto do escanteio para lateral e não para trás, teria vencido o jogo. Esses 2 jogos são os que mais me incomodam. Tá? O outro que o Sport levou na última bola foi do Fortaleza, mas aí era um empate, que virou derrota. Então, assim, que o Sport chorasse 4 pontos a mais no campeonato, que hoje faria uma diferença enorme, né? Seria o 4º colocado do campeonato. Mas eu concordo 100% com sua avaliação, Atos. E essa questão do merecimento, ela está equacionada. Então, a sorte e azar do Sport pode não parecer, mas pelo futebol que foi jogado, ela está equacionado. Com relação a Márcio Goiano, porque depois da derrota de Dalpozo perde o primeiro jogo do Criciúma, que era um jogo meio na conta para perder. Quando volta agora e perde o Avaí, você volta a ter o nome de Márcio Goiano nesse bloco, né, de torcedores que nunca saem da primeira camada. Porque tem uma parte considerável de torcedores que nunca saem da primeira camada. Ganhou O que se céu, respeita, tá? Se respeita, é normal que tenha. totalmente. Normal que tenha. Agora, o que não pode é você achar que essa opinião é a opinião ilibada da situação que vai tomar conta, Isso. que não faz nenhum sentido. Só que o que eu estava pensando hoje sobre isso, inclusive, é o seguinte. Nós, por muitos e muitos anos, nós vamos citar o que aconteceu ali com Yuri Romão, Augusto Carreiras e Anderson Moreno em 2023. Né? A gente cansa de citar e vai citar por muitos e muitos anos. Que Anderson Moreira, no final do campeonato, disse que deveria ter sido demitido antes. Isso é um capítulo que você vai citar para sempre. Ou pelo menos por décadas. Né? Depois desaparece. As histórias que meu avô me contava dos anos 70, anos 60, desapareceram. Hoje em dia, quase ninguém mais repete elas todos os dias. Quando meu avô me contava, de vez em quando ainda ouvia na rádio ela 2, 3, 4, 5 vezes. Mas eu acho que daqui a alguns anos a gente vai falar de 2026 como ano de Márcio Goiano no esporte, assim, como uma aberração de escolha de Eu acho que é treinador. pior do que essa história de Anderson, vice Fred. Eu acho que vai ser algo nesse sentido, sabe? É pior do que a escolha de Antônio Oliveira. Não do que foi Antônio Oliveira para o esporte. Márcio foi melhor. Mas é pior até do que a escolha. Porque a escolha Mas é é assim, muito pior, mas é muito é, pior, muito pior. é algo inacreditável. E o que vai constrangendo cada vez mais, sabe o que é, Atos? De lá para cá, a gente já teve times nas séries C e D mudando de treinador. Nenhum cogitou. Não teve. Cogitou.
O nome dele não foi relacionado a nenhum clube. O Caxias, que demitiu o Cabo, não cogitou. E detalhe, até caberia cogitar. Talvez se eu tivesse lá no Caxias, rapaz, teve um cara que foi decente no esporte lá esse ano. Mas aí a galera, todo mundo olha os anos anteriores. Foi uma aventura. Nem foi aventura, foi assim. Muitas coisas vão ser ditas sobre a gestão do Leões pela Mudança, sobretudo se não subir, né? Muitas coisas serão ditas. Ítalo vai ser lembrado, mas o maior erro vai ter sido esse. Pô. Não vai ter sido demitir Roger, trazer Dalpozo, que é algo bem questionável. Vai ser a longa permanência de Márcio Goiano, tá? Ainda que o próximo quadro que a gente vai trazer aqui no programa, a gente vai trazer, a partir do exemplo de 6 clubes, o que se deu de troca de treinador ali, da reta final do primeiro turno para cá. E Márcio Goiano ainda tem um aproveitamento melhor do que o de Dalpozo, mas isso é a primeira camada. É a camada ali superficial, tá? Porque hoje, fosse Dalpozo, fosse qualquer um, ainda teria danos que acabaram ficando para o elenco em relação a Márcio Goiano. Mas eu vou trazer esse quadro, que é um quadro interessante e que vai além do esporte, tá? Vou começar pelo esporte, pelo simples fato de que a gente já vinha falando, né, do clube do Recife. Você tem Márcio Goiano com 57% de aproveitamento. Ele ficou 14 jogos na Série B. Isso aqui é só Série B, tá? Copa do Nordeste não entra na conta. 14 jogos, 57% de aproveitamento. Entregou o Sport na 8ª posição. Tá? Dalpozo já tem 8 jogos. O que falta para o 23º é aquela partida contra o Cuiabá, que foi sob o comando de Roger. Dalpozo tem aproveitamento de 47%, que deixa o Sport na mesma posição. Tá? Só para deixar claro e ninguém entender errado, não é que nesses 8 jogos o Sport é o 8º time do campeonato, não. Tá? É que o Sport hoje é o 8º colocado. Ele pegou em 8º e entregou na 8ª posição. Tá? É isso que esse número traz para a tela. Eu posso até tentar fazer um levantamento rápido aqui, vai ser questão de segundos, para dizer exatamente quantos jogos, qual seria a posição do Sport só com a pontuação de Dalpozo. O Sport seria 14º, tá? Só com a pontuação de Dalpozo. Se fosse o campeonato que tivesse começado desde a hora que Dalpozo chegou, o Sport seria 14º nesses 8 jogos, tá? Teria os 10 pontos, né, que ele somou, estaria empatado ali com o Náutico, com o Novo Horizontino, com o Operário. Esse é o desenho. Para além de Dalpozo nessa tela, a gente tem os 2 casos que deram certo. Fábio Matias, que nós abrimos o programa apresentando, né? Ele tira o CRB de um aproveitamento de 39% com o Barroca em 16 jogos e eleva para 81%. Ele pegou o CRB em 15º e hoje coloca na 16ª posição. E Fábio Matias, Fred, é um dos exemplos quando você optou por efetivar Márcio Goiano. Eu não conhecia Fábio Matias, tá? Então, a questão aqui não é que Fábio Matias era uma boa opção. Não sei se era, não. Mas teve na mesa do Sport. Teve. 2 vezes. Antes de Roger vir também. E se criou uma máxima de que não vamos mudar porque o cenário é ruim, porque os nomes são... Não discordo disso. É óbvio que são ruins, mas você tem que apertar o gatilho, porra. Se abraça com um e vai. Porque o que tem o que Fábio fez na Portuguesa esse ano é melhor do que os últimos 5 anos de Márcio Goiano por muito. Poderia ter credenciado, sim. Por muito. Fred, veja. O mercado de treinador sempre foi ruim. Apesar que teve janela ali que começou a ficar bom e o Sport não tomou decisão, tá? Mas sempre foi ruim. Mas nunca foi
ruim o suficiente para não ter apertado o gatilho por alguém e não seguir com o Márcio Goiano. Era esse cálculo. Não adianta ficar olhando mercado por mercado. Você olhar o mercado lá, tem 12 nomes à disposição. Aí você fica olhando os 12 nomes e pensando, comparando com o seu perfeito. O ideal que você quer. Pô, eu queria um treinador aqui para me empolgar. Para dizer, pô, esse cara vai ser revolucionário, esse cara vai botar o time para funcionar. Enquanto fez essa comparação, o mercado fica péssimo. No final, Fred, o que vale é você comparar a opção de continuar com o Márcio Goiano pelo mercado à disposição. Eu acho que, de alguma forma, quem faz o esporte deixou esse ponto de enxergar as coisas de lado. Ficou olhando o mercado pelo mercado. Até você falou assim, segurar Márcio Goiano demais. Eu entendi o seu ponto, mas eu não diria que o problema foi segurar Márcio Goiano demais. Eu diria que, na verdade, o problema foi ter optado por Márcio Goiano. Não deveria ter optado, não deveria efetivado. Um jogo porque não escolheu ninguém ainda. Beleza, tranquilo, todo mundo faz, um interino ali é normal. Mas no momento quando teve o deixa Márcio Goiano, ele é o treinador oficial, aí, meu amigo, o erro ali foi Mas cometido. o tempo demais que eu falo é efetivar, para deixar claro, tá? Sim. É efetivar. No Atlético Goianiense, Roger, com 7 jogos, tá? Ele tem um aproveitamento igual ao de Eduardo Souza. Detalhe que aqui a gente está falando do terceiro técnico contratado pelo Atlético na temporada, mas ainda teve 4, porque o interino comandou por um tempo. Então, Roger, que começou no mesmo ritmo de Fábio, já perdeu um pouco o desempenho. Nada demais, oscilações naturais, o trabalho de Roger é bom. Ele tem 57% de aproveitamento, pegou o time em 13º. Nesse momento, o Atlético Goianiense é o 10º. Tá? Agora aconteceu, não sei se por alguma... Eu acabei que eu nem vi os últimos jogos do Atlético, não sei se foi só uma coincidência, mas aquilo que a gente falou foi quase que uma praga, né? Assim que caiu o transferban... Não, assim que caiu o transferban, que ele pôde usar os reforços, não ganhou mais nenhum jogo. E Gustavo Maia tá aparecendo demais, viu? Tinha aparecido no jogo contra o Náutico. Foi até bem, porque tinha o seu amiguinho ali jogando pelo lado dele, né? O Reginaldo, né? Reginaldo adora Gustavo Maia. Roger gosta de futebol, tem que reconhecer, pô. Mas agora no último jogo agora, eu tava vendo os melhores momentos, não assisti o jogo. Tinha o Gustavo Maia demais já. Tá com muito Gustavo Maia. Para as opções que o Atlético Goianiense tem, já tem muito Gustavo Maia. E a atualização do Atlético Goianiense, tá? A gente destacou tanto a questão do Terãs. O melhor reforço não existe mais, né? Não existe mais. Devolvido, problema de lesão. Isso. Terãs voltou ali para o Fluminense. Era um jogador muito acima, né? Se chegasse na condição clínica favorável. Então, a gente tem aqui 2 treinadores que elevaram o desempenho do time e, no caso do Sport, com o Dalpozo, houve uma queda de rendimento, tá? Mas que não significou exatamente uma queda de posição na classificação. A gente vai trazer mais 3 agora, tá? No Goiás, a gente teve Mozart substituindo Daniel, tá? E aí uma leve oscilação. Mozart, ele tem um aproveitamento levemente superior ao de Daniel Paulista, tá? Daniel teve 43% de aproveitamento e Mozart 46% de aproveitamento. Daniel ficou 14 jogos e Mozart 18. Essa setinha vermelha aí, eu creio que ela está errada, mas deixa eu só confirmar aqui, porque pode ser que eu tenha errado os números e não a setinha, tá? Não, é isso mesmo. Deixa eu ver, 16ª para 23ª, 16ª rodada, que foi quando o Mozart começa. Ok, então é isso mesmo, tá? Essa setinha que vocês estão vendo vermelha, leia ela como verde, tá? Ela, na verdade, é uma seta verde porque o Goiás ganhou uma posição. Era 12º com o Daniel e está na 11ª posição do campeonato nesse momento com o Mozart. E do mesmo jeito que eu trouxe aquele detalhamento do Sport, no caso de Mozart,
o Goiás é 11º no campeonato e é 11º também na era Mozart, tá? Na era Mozart, desde que ele chegou nesses 8 jogos, o Goiás seria o 11º colocado. E agora eu ajusto aqui a setinha. Antes de falar do Fortaleza, eu vou pro Ceará porque é a troca inversa, né? No Ceará saiu Mozart e chegou Daniel, e aí sim teve uma queda. Tá? Mozart, em 10 jogos, fez 39% de aproveitamento. Daniel, em 8 jogos, 33% de aproveitamento. O Ceará era 13º, hoje é o 17º. Ou seja, Daniel foi pior que Mozart nos 2 clubes, tá? É isso que Tanto eu no tava olhando. Goiás quanto no Ceará. Daniel, No Goiás você quase fizer- igual, mas no Ceará foi bem pior. Se você fizer uma média aí de pontos, você teria que ver o aproveitamento dentro dos jogos, né? Porque aí ele não jogou todas as rodadas. Acho que não, né? 14 com 8. Porra, quase. Daniel Paulista tem 22 jogos Tem bastante. nessa Série B. Ficou de fora um jogo só. Então, quantos pontos o Daniel Paulista fez nessa Série B? Eu acho que fez ali pontuação próximo do Londrina, né? Então, Posso te dizer, são, viu, Atos? são, Posso te dizer. são 2 treinadores, Fred, que claramente estão caindo de patamar do qual entraram. Mas, pelo Moza ter 2 acessos, pelo Moza ter título, ele vai ter casca para segurar melhor. Daniel Paulista. 26 pontos, tá? Daniel Paulista. Fora do Z4. Tá difícil a situação de Daniel Paulista porque essas são Teria que ir pro escolhas. saldo, na verdade. Eu lembro que eu cheguei a trocar uma ideia contigo em relação a isso. Eu sempre achei ruim aquela opção do Daniel Paulista ter saído do Remo para ter ido se aventurar no esporte naquela situação. Eu lembro que tu argumentasse, mas pô, é Série A, é uma oportunidade e tal. 20, não é Série A 10 jogos, é Série A 20 e tantos jogos, né? Mas veja o que fez com o treinador. Esse 2027, assim, é muito. Porque se você tivesse conseguido um acesso ano passado. Mas veja, eu discordo um pouquinho. Porque ele foi pro Goiás, pô. Sim, mas veja, ele ainda ficou para ter uma oportunidade. Mas a oportunidade veio e tá falhando miseravelmente, Fred. Mas eu não acho Ele que. Veja só. teve Detalhe, segundo eu acho lugar que ele com o deveria ter. Ceará. Eu acho que foi uma leitura de carreira errada dele voltar pro esporte. Não por conta da Série A, mas por conta do carimbo de ser um treinador Ainda não de tem. recorrência do esporte. De recorrência do esporte. Sabe? Eu acho isso não é dar o pouso para Chape. Essa rotulação, ela. Enfim, às vezes você garante uma porta aberta num clube de bom tamanho. Não, mas o problema não é ter essa questão com algum clube. O problema é você abandonar um trabalho que pode ser promissor para ir para esse clube. Porque, veja, Daniel, se tivesse ficado no Remo, poderia ter conseguido o acesso. Poderia. Daniel hoje poderia ser um Antônio clube. Oliveira destruiu o Remo para Guto salvar. Com o Daniel, a tendência era que fosse mais linear. Veja, a carreira de Daniel poderia ser. Poderia estar na Série A ou poderia estar na Série B, sabendo o seguinte: mesmo que ele tivesse mal, tá? Mesmo que ele tivesse mal, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tá mal, mas subiu ano passado, meu amigo. É um lastro. É um lastro que ele não possui. Moza ainda possui. Ele não. Talvez, veja, qual será o ele mercado teria, Daniel de forma linear, ele poderia ter subido, mas ao mesmo tempo, teria que ter uma arrancada como aquela que Guto fez. Teria chance de subir naturalmente, né? Não sei se teria subido. Mas, Cássio, o meu ponto só é o seguinte. Não, só para dizer, porque isso foi. Não, porque no fim das contas, se tivesse subido, ele seria tudo que você falou, ele teria todo esse lastro, teria. Porque qual o patamar de Daniel agora? Será que Daniel pega mais um Goiás do Ceará? Não sei. Qual é o cenário? O cenário é ele ser demitido antes do desfecho do Ceará. É o mais provável que aconteça. Certo. Ele não iria para o bloco de cima, a não ser no esporte. Caramba. A não ser no esporte. Um revival ainda. Você duvidaria? Não. Mas aí. Teria aprovação da torcida? Teria. Não gigantesca, mas. Pelo Veja só. trabalho recente.
Se amanhã anuncia que trocou Daniel por Dalpozo, a turma solta fogos. Pô. A turma solta fogos. Eu não tenho E nem Dalpozo do dúvida. Ceará, qual seria a reação? Talvez Caramba. funcionasse. Mas aí, Atos, veja só. Aí ele colheria a escolha dele no ano do Remo. Tipo, porque se ele sai do Ceará, só o Sport para dar essa chance de acesso. Ou então, assim, Atlético, mas aí o tamanho é menor. Né? Ele poderia ter Ou um São talvez ele não. Bernardo, mas teria um Porque tamanho a menor. minha questão não é nem esse ano, sabe? Porque eu acho até que ele não aceita mais trabalho, Não, não. Eu acho que ok. Não, ok. Mesmo pro ano que vem, num porte de começar para ainda tem o subir, esporte, né? Ainda tem o esporte, né? poderia ser considerado no esporte. Poderia ser um nome considerado para começar no esporte. Não era absurdo, não. Tá? Então ainda tem uma lenha para queimar ainda. Mas eu não sei se, para além do esporte, aí já precisaria de um Paysandu subir, sabe? Para esse. O próprio Náutico, eu acho que consideraria, Daniel. Eu Bastante. gosto do Daniel Paulista, mas eu já me pego olhando, ele não tá no meu topo no meu topo da lista pro ano que vem. Eu já acho que tem carta à frente dele, Fred. É isso que eu tô dizendo, que tá começando a ficar ruim para Daniel na foto. Essa imagem que vem para a tela agora, ela beira o inacreditável nesse momento do campeonato. Durante todo esse programa, a gente destacou um achatamento que vai do quarto ao 15º, 7 pontos separando apenas o quarto e 15º. Isso nunca tinha acontecido. O mínimo histórico era de 9 pontos já anos e anos atrás. No histórico recente, a gente tem campeonatos de 17 pontos de diferença, 14 pontos de diferença. Você pega todo esse achatamento numa 23ª rodada e quando a gente olha para a 24ª, veja o desenho que a tabela apresenta. Parece que foi assim, ó. Terminou a 23ª rodada, a CBF pegou e disse: vamos dar emoção aí na próxima? Vamos fazer aqui uns confrontos para chamar a atenção, porque é E se impressionante. fosse isso, teria sido forçado. Exatamente. Dos 9 primeiros colocados, 8 deles se enfrentam. Tá? Dos 9 primeiros, 8 se enfrentam. E sempre no seguinte contexto: o bloco dos 4 primeiros enfrentando o bloco imediatamente atrás. O Criciúma, líder, enfrenta o Fortaleza, quinto. O Juventude, segundo, enfrenta o CRB, sexto. Ambos como mandantes. Tá? O Vila Nova, terceiro, vai até a Casa do Operário, que é o sétimo. Vai até Ponta Grossa. E o Novo Horizontino, que volta ao G6 e hoje é o quarto colocado, enfrenta o Atlético fora de casa. São 4 confrontos diretos envolvendo os 9 primeiros colocados. Só o Sport Onde está não o Wally? integra. Onde está o Wally? só o Sport não integra esse desenho quase perfeito, né? De um máximo de confrontos diretos possível. O Sport ficou fora desse cenário e, obviamente, na leitura mais básica que existe, tem uma rodada ideal para ganhar posições para cumprir sua obrigação no campeonato. O Sport enfrenta o América Mineiro, tá? Que é o 19º colocado do campeonato. Acho que com 16 derrotas em 23 jogos. Mas, para além desses 4 confrontos diretos entre os 9 primeiros colocados, a gente tem 3 finais, basicamente, do bloco que são os perseguidores mais distantes, digamos assim. Do 10º ao 15º, os 6 times se enfrentam. O Atlético Goianiense, 10º, enfrenta o Botafogo de São Paulo, 14º. O Goiás, 11º, vai até Cuiabá enfrentar o 12º. E o Náutico, 15º, vai até São Bernardo enfrentar o 13º. São 7 de 10 jogos
com confrontos diretos absolutos. Mas, na verdade, são 9 de 10, porque a gente vai considerar que Ceará e Londrina é um confronto direto absoluto. Pelo amor de Deus, a gente está falando do 17º e 18º, e os últimos 2 times em condição de disputa. O Avaí pega a Ponte Preta não é confronto direto com ninguém. Eu diria então são 8 confrontos diretos, com o Avaí pegando a Ponte Preta e o Sport pegando o América Mineiro. Que tabela, que potencial de decisão essa 24ª rodada tem, de sábado até a próxima terça-feira, né? Veja, olhando pelo time que não está nessa tela, é uma oportunidade boa, viu? O que não está nessa tela é o maior beneficiado, obviamente. Que é o Sport. Essa tela pertence quase a quem não está nela, o Oli. Inclusive, só aumenta a pressão. Tem que colocar o Oli rubro-negro ali no cantinho. Para entrar o Oli, tem que passar pela IA antes, porque o Oli é alvirrubro. É verdade, o uniforme do Náutico também. Ele vai virar Fred Krueger, e não o Oli. Só, já que você abriu os parênteses, era para o Sport ter a vertical, porque os dois jogariam completamente contrário, né? Com um horizontal e outro vertical, de forma invertida. Não tendo confronto direto, ainda enfrentando o América, a responsabilidade do Sport dá o pouso. A gente até na live do Sport, vulgo ontem, a gente até disse, meu irmão, o que é que pode derrubar dá o pouso? Uma derrota, um empate. Veja, um empate talvez assim, um empate já fique sustentável, porque é uma oportunidade que, inclusive, permite que talvez o time, enquanto vai estar todo mundo aí jogando para contenção de danos, o outro, no caso o Sport, está jogando pela oportunidade. E nessa linha, o Fortaleza, por exemplo, é contenção de danos mesmo, tá? Assim, um jogo muito chato, assim, o do Fortaleza, porque com essa vitória do CRB, a vitória do Novo Horizontino. Não é um jogo muito chato, não, o Sport é o jogo mais chato América, que o campeonato oferece hoje. Não, é chato porque oferece hoje, e para esse momento que eu estava seguindo assim, porque com a vitória do Novo Horizontino, a do CRB, e o jogo que o Sport tem, o Fortaleza fica muito no alvo. Ficou muito no alvo, mesmo em quinto lugar. Ao mesmo tempo que, veja... Só um detalhe, a gente vai falar isso aqui, aí vai ter uns 3 caras que deixam os comentários, todos os programas. Esses caras são muito anti-Fortaleza. Esses caras odeiam. Não sei se. Meu irmão, pode colocar qualquer registro. Meu irmão, tem uns 2 ou 3 caras que os caras falam a mesma coisa todos os programas. Assim. Pelo menos os caras assistem todos os programas. Inclusive, um abraço para essa galera, a galera do raio. E agora, veja só, querendo ou não, eu sei da dificuldade, ninguém quer estar nessa situação. Pô, tem tanto time aí, mais ou menos. Tem os times, os bônus lá. Ninguém quer enfrentar o Criciúma no Heriberto. Mas, já que tem que enfrentar e vai enfrentar, a tabela tá aí, o Fortaleza tá faltando uma vitória dessa. Não que seja preciso para você conseguir o seu objetivo na Série B, mas a gente tá indo para a 24ª rodada e não foi dissipando o futebol nessas 23 que o Fortaleza de fato se apresentou, pelo menos como um time de G2 até aqui. Uma virada de chave pode acontecer num jogo como esse. Vá lá e ganhe do Criciúma no Heriberto. Acabou. Próximo raio-x aqui, o respeito voltou ali. Dá até para colocar a frase de... A famosa frase de Eurico Miranda. O respeito voltou. A gente ia passar a olhar com outros olhos, né? A gente sempre considera o Fortaleza na briga, porque ele tá na briga desde o começo, mas, pô, ganhar do Heriberto ali, você diz, puta merda, o Fortaleza foi lá no Heriberto, ganhou. Agora, meu amigo, segura... Criciúma se cuida, Juventude se cuida, porque chegou o perseguidor do G2. O perseguidor forte do G2 chegou. É uma oportunidade. Isso pode acontecer, tá? É um jogo equilibrado. Veja algumas nuances, tá? Porque, para mim, é muito significativo esse desenho no bloco dos 4 primeiros enfrentando os imediatos perseguidores. Para mim tem um simbolismo aí, porque só não está perfeito, porque se fosse Sport no lugar do Atlético, era absolutamente perfeito. Era primeiro com quinto, segundo com sexto, terceiro com sétimo e quarto com oitavo. Era assim,
simetricamente perfeito. O Sport, para quem tem toque, está desesperado com o Atlético aí, não o Sport, né? Foi Porque tipo a vitória do Independente Del Valle sobre Tolima, que quebrou uma coisa que seria inédita. Todos os jogos das oitavas da Libertadores foram empates. Assim, a turma torceu para o jogo ser empate só para ter a simetria. Isso. Ou seja, você não tem muito aí para quem está fora, no caso, o olho aí, né? Fred Gruger, chame como quiser, na ótica do esporte. Não tem resultado ruim. Não tem resultado ruim. Porque você pensa assim, vamos lá. Operário vence, CRB vence, Fortaleza vence. O Sport, mesmo vencendo, não teria como voltar ao G6. Mas, ao mesmo tempo, ficava todo mundo muito perto outra vez. A gente iria para um cenário parecido de 2 rodadas atrás, em que todo mundo estaria muito perto. Muito perto. O Sport ficaria a 6 pontos do líder. Tá? Ficaria a 4 pontos do segundo. Então, assim, eu não consigo. Para você ter ideia, é óbvio que o mantra é que todos os jogos sejam empate. Obviamente. Tem nem o que discutir. Mas se você me perguntar de verdade, Atos, de verdade, de coração, eu não tenho certeza da minha resposta. Se eu preferia que os times do primeiro ao quarto ganhassem, ou do quinto ao nono, no caso. Pela ótica do Náutico, sem dúvida alguma. Se você está pensando pela ótica do Náutico, aí eu não tenho dúvida alguma. Não. Pela ótica do Sport. Pelo contrário. Eu tô numa ótica geral, tá? Eu acho que nessa situação aí você tem que olhar os times. Eu acho que tem dois resultados. Tem que olhar perfil, né? Tem 2 resultados ruins aí. Eu acho que. E tem um que seria desastroso, que seria o olhar dos perseguidores, tá, gente? Sim. Um resultado desastroso para mim seria a vitória do Vila Nova. Tá? Um time que tá com 2 vitórias, aí vai jogar fora de casa, aí emenda sua terceira vitória consecutiva. Para mim, os 2 piores resultados aí seriam Vila Nova e Novo Horizontino vencer. Sim, exatamente. Vila Nova e Novo Horizontino. Concordo. Ninguém que é perseguidor, ou até os times, na verdade. Mas na dividida, eu acho pior a do Novo Horizontino, porque o Vila Nova tá mais longe. Tá mais acima. O Novo Horizontino ali é uma vaga meio aberta, tal. E a gente acredita pouco no Atlético no final das contas, né? Tem isso também, né? Ele parece um passageiro ali, né? É meio que um passageiro ali. Chama muita atenção também, tá? Do outro bloco aqui, um Cuiabá e Goiás, assim, o Goiás num nível já de tensionamento no campeonato muito grande, tá? Uma derrota aí pode agravar a crise ali, beirando o irreversível, sabe? Você começar a ter aquele sentimento de largar. Que aí não é nem só questão de pontuação, é questão também de moral, né? Falados. É uma pergunta, tá? Assim, não faço ideia da resposta. Mas tinha alguma pegada regional já entre Cuiabá e Goiás? Ou... Aí Cássio responderia melhor. Se já existe uma rivalidade. Não, uma pegada regional. Clássico não, óbvio que não. Pegada regional, clássico. Não, mas então, calma, veja. Mas quando você falou pegada regional, eu só quis perguntar, tipo, está no sentido de como se algo como que se fosse, futuro... mas eu não consigo utilizar essa palavra. Veja, o Sport CRB eu não considero que seja um clássico, por exemplo, mas tem uma pegada regional. Tem, mas óbvio regional. Que desenvolvida ao longo de dezenas de anos, né? E tem muito, não precisa nem dizer, é incomparável que tem mais história do que Goiás. Não tem, não acho. Eu acho que ainda não tem, não. Eu diria, porque como tem a Copa Verde ali, tá ganhando, pode estar se desenvolvendo. É um clube que passou na Série A. Veja, já que a expressão foi pegada regional, eu vou não clássico regional. Eu acho que tem uma pegada regional, sim. Eu diria só o seguinte: o Cuiabá nos últimos anos, antes do rebaixamento, vinha sendo o clube do Centro-Oeste na primeira divisão. E aí aí que vira uma pegada regional mesmo, porque se ele vinha sendo o clube do Centro-Oeste, ele estava fazendo o quê? Ele estava ofuscando o Goiás. Ele não estava ofuscando nenhum outro, porque o clube do Centro-Oeste é o Goiás, o maior. Agora, o que torna impressionante essa tela, Fred,
não é só o fato de, se fosse do primeiro ao 15º com fora, beleza. Mas é os 2 blocos. Os 2 blocos bem separadinhos, assim. É demais, pô. Veja só, se fosse o Sport, era loucura. Era um negócio assim... Por que esse Náutico cair? Que esse Náutico, que esse São Bernardo... É primeiro contra 15º, pô. Não é. Mas ter essa questão dos 2 blocos, o segundo bloco... E a simetria do outro? Eu tô arrependido de não ter feito na simetria. Eu devia ter colocado Juventude abaixo do Criciúma ali. A simetria do outro é falando de clássico, temos um clássico global ali, um clássico da CBF ali. São Bernardo e Náutico. É verdade. O clássico da CBF. Porra, veja, tem uma pegada CBFiana aí, né? Tem uma pegada global aí, né? E vai ser transmitido, tá? Pelo menos para Pernambuco, ao vivo na Globo, domingo, 4 horas da tarde. A gente deixa eu aproveitar aqui. A tabela detalhada que a CBF lançou essa semana, colocou Sport e Náutico no sábado de noite. Detalhe, o manda do Náutico, não é o jogo da Disney. Assim, esse jogo, a Globo não vai fazer isso com a gente, não, né, meu irmão? Não, vai mudar para sábado, vai para domingo. Mas por que cacete detalhar esse jogo? Isso bota na sexta, aí bota no sábado. Assim. A Globo seria uma. Vê só, é simplesmente o maior jogo que a Globo tem na Série B. A Globo TV aberta, no caso, Pernambuco. A Globo. O sistema Globo só tem os jogos do São Bernardo e os jogos do Náutico. Não, mas detalhe, mas eu até refazendo. Seja qual for o jogo da Série A, não daria mais audiência, obviamente, do que esse jogo. Olha só, de todo o pacote que a Globo tem na Série B, o maior jogo é Náutico Sport, pô. Então, no fim de semana que esse jogo acontecer, será também como produto para cá. Aquele Náutico e Ceará era um ótimo jogo também, obviamente, mas pelo contexto. Só que por tamanho de jogo é óbvio, porque é Náutico Sport, porque é um clássico local, né? E é um jogo que, sei lá, porque a Série A sempre tem jogo bom, né? Mas se a Série A tiver fraquinha, cabe Flamengo e Cruzeiro. Tem mais um Flamengo e Cruzeiro na Série A. Mais um. Nessa rodada? Cruzeiro e Flamengo. Aquela coincidência de sempre. Não, desculpa. Eu pensei essa rodada agora. Desculpa. Paga. Eu tava pensando Eu respondi por essa rodada. Já pensou o Sport Náutico domingo agora? Lá na 30ª rodada, o cara já sabe. Eu não queria, não, viu? Ei, eu não queria o Timba domingo nos aflitos, não. Deixa eu pegar meu Ameriquinha na segunda mesmo. Não, eu tô dizendo ainda nessa lógica do América. Ainda nessa lógica de que, sábado... Eu conheço o Fred. Tu vai gostar. Eu conheço o Fred. Ele tá rindo porque ele sabe. Ele fala assim... deixa eu pegar meu Ameriquinha. Aí veio aqui, ó. Eita, a soberba aqui. Mas não tá fácil. Aí eu conheço ele fala assim, quando eu falei deixa eu pegar meu Ameriquinha. Aí depois sentiu que... Quando eu falei isso, deve ter gelado o peito dele. Puta que pariu, empatamos. Aí logo depois ele disse... Aí recuperou isso. Mas tá difícil. Não, veja só, hoje eu tava jogando, essa semana eu tava jogando na cara de Fred o exemplo de superstição dele. Aí eu disse que, o Fred é muito supersticioso e a gente tinha feito um programa especial aqui, um H-Menor, falando sobre superstição. E eu não sabia dessa faceta de vocês, que vocês são muito supersticiosos. Aí Fred lança: assumir superstição dá azar. Assumir superstição da azar. Mas ainda sobre essa questão do clássico, de que parece óbvio que seria um jogo para Globo, né, do domingo, talvez poderia ser interessante até para a Praça de Fortaleza, tá? Não sei, mas talvez a capital ali esteja mais interessada em ver um Sport Náutico, que de alguma maneira vai ter disputa de... Se o Náutico tiver mais embaixo, vai ser interessante para o Ceará. Olha aí, se o Sport tiver mais cima, Atos conseguiu as 5 mensagens criticando. A gente lá quer saber de Sport Náutico. Pelo amor de Deus. Veja, mas eu não aconselho eles a fazer esse comentário, não. Porque para eles fazer esse comentário, eles vão ter que assumir que vai querer ver jogo de time do Sul, né? Então é melhor ficar assim na Série B. Quando eu falei aqui dos 3 caras, aí o cara deve ter pensado, olha o cara quebrando a 4ª parede, não sei o quê, eu vou ficar aqui. Aí dá 5 minutos, aí tu joga isso, cara, vai. A turma já fica puta.
quando começa, que agora, pelo menos agora o narrador da Globo Nordeste veio do Ceará, né? Pra cá. Mas quando começava, tinha um jogo do Fortaleza importante, um clássico lá, escalação da Globo. Rembrandt, Cabral, a turma se revoltava, pô. Eu forcei a barra ou foi algum sentido? Forçou. Eu acho que não passaria, Porra, não. Forçou. Os caras vão querer assistir Palmeiras e Mirassol, Eu posso estar enganado, Irmão, mas na a Globo... turma do Tocantins ficou puta porque meteram... Qual foi o jogo que jogaram? Tocantins não tinha nada a ver, porra. Qual foi o jogo? Mas... Meteram um jogo pro Tocantins aí, que a turma ficou puta, porra. Veja só, eu jamais deixo de assistir um Fortaleza e Ceará pra assistir Eu também. Palmeiras e Coritiba, porra. Pelo amor de Deus. Eu também. Qual foi o jogo que foi pro Tocantins? A turma disse, meu irmão, fuderam o Tocantins, porra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ser difícil achar. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acompanho pouco a série A, porque, pô, tantos jogos da Série B pra acompanhar que você desiste. Você diz, não, isso aí tá muito longe, deixa isso pra lá. Mas eu tava assistindo hoje. Botafogo e Cienciano. Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Dá pra pegar o Botafogo. O Cienciano botou 6, pô. Eita, timezinho ruim. Pelo amor de Deus, o Botafogo se acabou. Não tô encontrando, não. Passou esse. Opa, achei. Ah, pô. Náutico e Atlético Goianiense, pô. Foi. Náutico e Atlético Goianiense. Náutico e Atlético Goianiense foi transmitido na Globo para 3 estados. Cássio. Pernambuco, Goiás e a turma diz: bota essa porra no Tocantins aí também. Olha, ó, Tocantins... A turma com Palmeirinhas para assistir. Veja, o Tocantins até 88 era Goiás, tá? Era Goiás. Aí a Globo diz, meu irmão, o diretor da Globo esqueceu, né? Olhou o livro de geografia dele antigo, né? Não, pô, alguém pensou assim, ó, tem muito goiano lá ainda, viu? Tem assim. Cássio, me diz uma coisa. É porque o estado do Tocantins também cresceu muito na questão do agro, né? A turma do Goiás gosta de um agro. Então é tudo. Tá todo mundo em casa. Mas vem cá, Cássio, me diz uma coisa. Um jogo desse transmitido. Vamos esquecer o Atlético Goianiense porque tem esse histórico aí do estado de Goiás. Como é que é? Não, deixa eu explicar que você vai entender. Transmitido pro estado inteiro um jogo do Náutico. Forma um torcedorzinho. Um só. Eu acho que sim. Vendeu as 3 camisas. Não, vai já é demais. Aí você não, vende. O cara acha, é mais fácil do que torcer vender camisa. Se a camisa for. O cara acha, pô, bonita a camisa e tal. Consegue. Mas as histórias começam assim, tá? Depois você vê assim, fulano não sei da onde torce pro tal time que não tem nada a ver com o estado dele. Como foi? É numa transmissãozinha dessa. Mas com 1-1, acho que aquele 1-1 ali não convenceu ninguém, não. Nem a camisa, nem nada, tá? O cara... Os meninos foram jogar bola na rua. Ligou a TV pra ver Palmeiras e Inter, apareceu o Náutico Atlético Goianiense, os caras foram bater uma peladinha na rua. O cara continuou com os times de lá. Qual os principais times, Cássio, lá? Os tradicionais? Gurupi, Caburé, Tocantinópolis. O que foi, porra? O ruim de gravar 2h15 da manhã é que a turma acha que 2h15 da manhã é igual a rádio dos anos 80. O cara fala, quem ouviu, quem não ouviu, não ouve mais. Eu falei uma coisa errada? Não, mas tá simplesmente... Eu esperava remeter algum time assim. Sabe aquele time que você tem na memória? Tipo um Rio Branco no Acre, tipo, sei lá, o Motoclube, sabe? Aquele Santos do Amapá, né? Que você tem. Que você sabe que tem uma tradição. Não chega hoje. Mas de repente vê um nome de time que eu nunca ouvi falar. Tem o Palmas, que acho que o quarto da Copa do Brasil, Gurupi, Interporto. Eu não consegui nem usar o com todo respeito, porra. Como é que eu vou criar respeito com o que eu não conheço? Com todo respeito ao estado do Tocantins, é claro. E com todo respeito a quem a gente não conhece, né? Que, inclusive, é inadmissível cegar, né? Resgatando.
Isso aqui tá virando 4H menor. Mas essa semana, Fred, Cássio flertou com pedir com todo respeito ao pouco. A quem? A quem? A quem? Não sei o que, pouco. Aí ele ia Com quem, porra? pedir com todo respeito ao pouco, não, né? Com todo respeito ao pouco. Deve ter falado assim, foi muito pouco, né? Ele foi. Aí ele falou com todo respeito, mas a referência era outra. Mas deu a impressão que ele estava pedindo com todo respeito ao pouco. Eu disse, com todo respeito ao pouco, que tem sempre. Pouco, quantidade, pouco. Eu tô entendendo pouco. Isso, Pouco. Sempre reduzida as situações. Todo respeito ao pouco. Sempre sofrendo muito, né? A relação com muito. Sempre humilhado pelo muito, né? Humilhado, pô. Sempre humilhado. O pouco é tão sofrido que quando ele tem o muito é pra piorar ele. É muito pouco, né? Quando o pouco tá perto do muito é pra fuder de vez ele, meu irmão. É muito pouco, meu irmão. Vamos seguir que deu dor de cabeça, pô. É. Meu Deus do céu.